Fala Nenzeiro, fala Nenzeira, a gente volta no tempo aqui para 2014, primeira aplicação caderno amarelo, questão de número 113 e que teve como habilidade a de número 17 de literatura, que assim nos diz: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Ajuda ou não ajuda a habilidade? Eu acho que ajuda um pouquinho, porque a habilidade 17 traz sempre questões como respeito às minorias, mulheres, a questão dos indígenas, a questão da negritude, a questão da empatia, questão, portanto, aí que trabalha os valores humanos e sociais, e pode ser que isso nos ajude. Claro que na hora da prova a gente não sabia a habilidade, mas isso vai construindo o nosso saber, juntamente com o fato de nós termos ou não o repertório em Cruz e Souza. Souza C, você pode dizer, não sei quem é Souza C, obra completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 61, mas o comando nos disse que era já o João da Cruz e Souza, autor brasileiro do simbolismo. Ele fala também aqui no comando em simbolismo brasileiro, lembrando que essa questão teve aí 38% de acertos e no meu livro corresponde a de número 908, lembrando que meu livro traz 1.200 questões do Enem arrumadas por conteúdo e também por habilidade e competência, tá bom? Então, voltando aqui à nossa resolução, tô lendo o comando da questão que assim fala: com uma obra densa, difícil de ler e expressiva no simbolismo brasileiro, João da Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Então, existe um conflito do Cruz e Souza e seu lirismo com a realidade. No soneto, essa percepção se traduz em: se você tem um repertório em Cruz e Souza, você sabe que Cruz e Souza é um poeta de origem negra, filho de pessoas que foram escravizadas e que, portanto, expressa na obra dele, até numa linha que não é a principal do simbolismo, a questão do preconceito racial, o preconceito contra ele, Cruz e Souza. Então, há vários textos, um dos mais famosos, o Emparedado, em que ele salienta essa angústia existencial, o que também aí, por um lado, vai bem com o simbolismo. O que não é típico do simbolismo é a denúncia do preconceito, mas no caso do simbolismo de Cruz e Souza, ele articula bem a questão existencial com a questão do preconceito. E isso dá a gente um olhar, junto com a habilidade 17, mais, digamos assim, claro para uma das alternativas. Repare, sem ler o texto ainda, essa percepção de um conflito com a realidade vivenciada no caso do Cruz e Souza, você nem lê o texto, de repente você pensa: é um sofrimento tácito. O que é coisa tácita é aceita. Um sofrimento que teve que ser aceito diante dos limites impostos pela discriminação. Tudo a ver, né? Ou seja, ele teve que aceitar esse preconceito contra ele. Não tinha muito o que fazer, a não ser, é claro, se angustiar e expressar isso através de sua poética. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Estranho, né? O cara vai ter uma tendência inata, latente dentro dele ao vício. Acho estranho. Cansaço condicionado a uma rotina de tarefas degradantes. Se ele fosse, de repente, uma pessoa escravizada, a gente poderia até pensar na letra E, na letra C, mas não é o caso, né? Ele não é uma pessoa que foi escravizada, sim os pais dele. Frustração amorosa canalizada para atividades intelectuais, né? Foi a frustração amorosa que o fez escrever. Menos interessante. E vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Também nem tanto, sem ler o texto, eu ia de letra A. Lendo o texto agora, claro que nossa missão aqui também vai ser ler o texto. Vida obscura. Então essa vida, repare que ele vai usando uma simbologia de tons escuros, né? Então a vida obscura, uma vida anônima, uma vida esquecida. Eu, poeta Cruz e Souza, que não pude brilhar, o que talvez eu merecesse brilhar, por quê? Preconceito não deixou. Então essa vida obscura do eu lírico, também do poeta Cruz e Souza, claro que o biografismo aqui, falar a biografia do autor, nos ajuda e por isso que o repertório é muitas vezes necessário para resolver um item do Enem. Então veja, ninguém sentiu o teu espasmo, movimento involuntário, atuador, podemos fazer uma metáfora obscura. Então vida obscura, ninguém sentiu esse movimento seu obscuro. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado e tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Esse embriagado aqui não significa que é um embriagado literal, né? Mas é que é o desespero, né? É o extremo, é o embriagado, é o tonto de prazeres, é alguém que não sabe o que faz, é alguém que está perdido. O mundo para ti foi cruel, foi negro e duro. E ele insiste aqui no cromatismo, né? A metáfora aí da dificuldade. Atravessaste no silêncio escuro. Então, assim, anestesia, muito do gosto dos simbolistas, silêncio escuro, ou seja, a audição com a visão, atravessaste no silêncio da escuridão. A vida presa a trágicos deveres,
e chegaste, porém, ao saber de altos saberes. Então, passou a vida com dificuldade, mas isso deu força. Isso deu a ele um saber de altos saberes, o que o tornou mais simples e mais puro. Isso deu sabedoria, isso deu essa pureza a ele. Ninguém te viu, continua aqui o texto, um soneto, vale lembrar, né? Eu nem estou comentando a estrutura do poema, mas vale lembrar que o simbolismo é um estilo formalista e utiliza visualmente a mesma estrutura que muitos poemas do parnasianismo, que é da mesma época, né? 4-4-3-3, um soneto, uro, eres, uro, ou seja, há um esquema de rima também. Voltando aqui para o primeiro terceto, ou seja, já no finalzinho aqui do texto. Ninguém te viu, ser obscuro. O sentimento inquieto, a tua angústia, magoado, oculto, aterrorizante, aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que vi, né? Eu que sempre segui teus passos, eu que sempre te segui os passos, sei a cruz infernal, sei que cruz infernal, Cruz de Souza. Pode ser uma simbologia, né, do próprio Cruz de Souza. Eu sei que cruz infernal prendeu-te os braços, a cruz do preconceito, e o teu suspiro, como foi profundo de dor, como foi magoado. Então veja que o biografismo aqui ajuda muito na hora da gente interpretar o texto. Então, o texto mostra um eu lírico em conflito com a realidade vivenciada, e isso se traduz num sofrimento que teve que ser aceito diante dos limites impostos pela discriminação. É plausível, né? A pessoa que não sabe Cruz de Souza, a pessoa que fica só no texto, ela tem uma dificuldade maior de entender. Tem, com certeza. Tendência latente própria ao vício como resposta ao isolamento social. Se você lê de forma denotativa esse trechinho aqui que eu já tinha marcado, é uma marca aí que tem de vício, né? Embriagado, tonto de prazeres, mas não vai dizer que esse é o conflito dele da realidade, é porque ele era um bêbado, é que ele era um alcoólatra. Não, isso aí também pode ser lido muito mais como metáfora do que, ou até o álcool para suportar esse preconceito. Mas isso não é uma tendência latente ao vício, né? Isso não é uma coisa que veio nele. Não, isso é muito mais uma fuga, um escapismo. Então não vou para essa alternativa como tendência latente ao vício, como resposta ao isolamento social. Acho até que o isolamento social tem aí, né? Mas em virtude do preconceito. Mas muita gente não vai ver isso, não. Mas vou deixar até aqui, né? Essa parte aqui é interessante, mas tendência ao vício eu não vou, não. E você entendeu, né? Você que pensou aí na letra B, você tem razão em ver no texto esse elemento, mas daí dizer que é o conflito dele com a realidade, não. Não existe o conflito por causa da cachaça, né? Cansaço, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. E por que não é essa, Deco? Porque não é a letra C. Eu vi no texto também que ele diz aqui, ó, a vida presa a trágicos deveres. Mesma coisa da letra B se você tivesse lido de forma denotativa ou embriagado. De fato, tem algo no texto, é um distrator atraente, porque existe um cansaço, talvez, a uma rotina de tarefas degradantes, se você interpretar a vida presa a trágicos deveres que está aparecendo aí. Não, a vida foi a vida que ele teve que seguir, aquela vida dura. Mas o conflito dele não vem desse cansaço decorrente das tarefas degradantes às quais ele foi submetido, não. Vem do preconceito. Então existe até um cansaço existencial, um sofrimento. Posso até marcar, posso até aceitar isso, tá? Mas não por causa das tarefas degradantes que colocaram o eu lírico nessa situação. Frustração amorosa, essa é a mais feia, né? Frustração amorosa levando atividades intelectuais. Dor de cotovelo, dor de corno é o melhor pré-treino, já dizia alguém, né? Então a frustração amorosa é o melhor para passar no Enem. Claro que não, né? Mas enfim, a frustração amorosa não é canalizada para as atividades intelectuais. Você quer passar, e se for para passar, você tem que ter uma frustração amorosa, será que vale a pena? E letra E, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã, também fica estranha. Apesar de simbolismo ter esse clima, né, religioso, nós não íamos nela pela leitura do texto, nada se aplica à letra E e não demonstra. Ah, professor, ele falou em cruz aqui, sim, já, cruz infernal. Não quer dizer que ele tem uma cruz como metáfora cristã, não, a cruz é o peso que ele teve que carregar, essa condição que o fez vítima de um discurso preconceituoso. Portanto, a questão está mostrando para a gente o valor social e humano do respeito à diferença aí no Enem. Então, gabarito, creio que você agora satisfeito e satisfeita. Letra A. E se você não conhecia o nosso canal, ficou aqui a oportunidade para que você deixe o seu like aí e homenageie a gente por essa resolução e também vire membro do nosso canal e tenha acesso a um banco exclusivo de questões com mais de 100 itens aqui proibidos para o grande público, mais abertos a você, que com a pequena contribuição
nos ajuda e se ajuda, tá bom? Queria aqui deixar registrado o meu obrigado aos membros inscritos aqui do canal. Eles aparecem aí para vocês alguns dos membros do canal e você pode fazer parte desse time e ganhar prêmios, inclusive ganhar revisões, ganhar, enfim, tudo aquilo que nosso canal pode lhe proporcionar na sua caminhada para o Enem. Mas não vai embora não, fica aqui comigo, vamos falar agora de Parnasianismo, uma escola que está ali na mesma época que o simbolismo, numa questãozinha que também tem um quê de dificuldade, mas ela é mais antiga, eu tô contra a cara, o cenário é outro, a casa é a mesma, mas o cenário é outro. Clica aqui que eu tô te esperando.